Ora, em qualquer área científica, o domínio dos conceitos fundamentais é crucial. Nós vimos isto já num vídeo em que falamos dos conceitos de população, amostra, e nesta videoaula vamos então falar agora das variáveis. Vamos explorar o conceito das variáveis, vamos ver a sua classificação quanto ao tipo, quanto aos níveis de medida, e vamos ver os aspectos importantes associados ao conceito para que, de uma vez por todas, se evitem os equívocos que temos estado a constatar. Então convido o caro amigo a ficar aqui neste vídeo para poder entender então um pouco mais sobre as variáveis. Meu nome é Samuel Vitorino e bem-vindo a este canal que fala sobre estatística aplicada. Vamos então ao conceito de variável e depois vamos falar da classificação quanto ao tipo. Estamos recordados quando falamos do conceito de população, de que é um conjunto de indivíduos que têm uma característica comum. Ora, essa característica é a variável. Toda a característica dos indivíduos reunidos numa população e que é dotada de variabilidade, que pode ser medida, observada, classificada, contada, é uma variável. Portanto, é esta característica que permite a diferenciação entre os indivíduos. Ora, vamos ver agora quais são os aspectos particulares que estão relacionados ao conceito de variável, para entendermos bem este conceito. Primeiro aspecto, trata-se de uma característica comum. Portanto, a variável é uma característica partilhada pelos membros de uma população. Numa turma de estudantes, todos têm uma nota quando fizerem uma prova. Numa turma de estudantes, todos têm peso, mas cada um tem o seu peso. Numa enfermaria de um hospital, todos têm uma doença, porque estão lá internados, mas cada um tem a sua doença. Existem muitos carros no mundo, mas cada carro tem a sua marca. Enfim, as características são partilhadas pelos membros da população. No entanto, existe a variação entre indivíduos. Este é o segundo aspecto a destacar. Portanto, a variabilidade é uma parte essencial da definição. Portanto, as variáveis manifestam-se de forma diferente de indivíduo para indivíduo. Portanto, todos nós temos peso, mas cada um tem o seu peso. Ainda que 2, 3 ou mais pessoas tenham o mesmo peso, não quer dizer que todas vão ter o mesmo peso. Logo, as variáveis manifestam-se de forma diferente de indivíduo para indivíduo. Terceiro aspecto fundamental é a capacidade de nós observarmos, medirmos, classificarmos ou contarmos o resultado da variabilidade. Ou seja, aquilo que nós medimos ou classificamos ou contamos ou observamos no indivíduo indica o resultado da variabilidade. Ou seja, nós obtemos dados dos indivíduos e esses dados são a expressão da variabilidade. E por fim, o quarto aspecto a destacar é a diferenciação entre os indivíduos. A variabilidade entre os indivíduos faz com que eles sejam diferentes. Todos temos peso, é a característica comum, mas cada um tem o seu peso e por isso nos diferenciamos. Uns são mais, vamos usar o termo, são mais gordinhos, outros são mais magros, etc. A idade, uns são mais velhos, outros são mais novos. A tensão arterial, uns têm tensão normal, outros têm pressão arterial elevada. A temperatura, etc, etc. Todas as variáveis têm variabilidade
manifestam-se de forma diferente de indivíduo para indivíduo e por isso é que isto cria a diferenciação entre as pessoas. E a essência da investigação científica, a essência da estatística é encontrar as causas da variabilidade, para explicarmos os padrões de diferenciação entre os indivíduos. Continuamos. Agora que conhecemos perfeitamente o conceito de variável, vamos à sua classificação, e a classificação quanto ao tipo e mais tarde a classificação quanto aos níveis de medida. Quanto ao tipo, as variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. As qualitativas, também designadas categóricas ou de atributo, podem ser nominais, binominais ou ordinais. E as variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Vamos então a cada uma delas. As variáveis qualitativas nominais são aquelas que apenas são identificadas pelo nome. Por exemplo, a cor das flores, nacionalidade das pessoas, marca dos carros, etc. As variáveis binominais, ao contrário, são aquelas que apenas assumem dois estados mutuamente exclusivos. Aqui são exemplos: macho ou fêmea, vivo, morto, sim, não, presente, ausente, positivo, negativo, etc. Ou seja, as variáveis qualitativas nominais indicam apenas o nome, as binominais, dois nomes, duas categorias. São as variáveis binárias ou dicotômicas. E por fim, temos as variáveis ordinais. As variáveis qualitativas ordinais são aquelas que não são numéricas, naturalmente, mas as suas categorias dão assim uma ideia de grandeza que pode ser ordenada. Nós podemos entender que uma categoria representa algo mais do que a outra, como por exemplo, conceitos de ótimo, bom, regular e mau. Dá para entender que há aqui uma diferenciação, há um escalonamento. Portanto, ótimo é melhor do que bom é melhor que regular e regular é melhor que mau. As classes sociais: classe alta, classe média alta, média baixa, classe baixa. O grau de instrução, etc. Sempre que as variáveis qualitativas permitirem a uma espécie de ordenação entre as suas categorias, então estamos a falar de qualitativas ordinais. E as variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. As discretas são aquelas que podem assumir apenas valores inteiros, são as variáveis obtidas por contagem, e essa contagem vai dar sempre um número inteiro, como por exemplo, o número de filhos, a quantidade de itens vendidos numa loja, o número de doentes numa enfermaria, o número de comprimidos que a pessoa toma, o número de computadores que a escola possui, enfim, tudo aquilo que resulta da contagem vai dar apenas número inteiro e é uma variável quantitativa discreta. Ao contrário, as variáveis quantitativas contínuas obtêm-se por medição e podem assumir números decimais, como por exemplo a altura, peso, temperatura, a pressão arterial, podem ser medidas e podem dar valores decimais. Conhecemos então o conceito da variável, o conceito de variável, a sua classificação quanto ao tipo, e então vamos fechar esta pequena vídeo aula com este exercício que eu chamo incentivo ao estudo individual. Meus caros, olhem para estas variáveis, essa proposta de variáveis, e peço que classifiquem quanto ao tipo. Coloquem as vossas respostas aqui nos comentários e eu terei muito prazer em verificar
e discutir com vocês as vossas respostas. Não se esqueçam de deixar comentários e inscrevam-se no canal para poderem acompanhar mais videoaulas e também façam as vossas críticas para podermos melhorar aqui o nosso trabalho. E até ao próximo videozinho. Vou deixar correr ainda alguns segundos aqui o texto para poderem apontar, anotar essa proposta de exercícios. Ok, até a próxima.